Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar mais uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, nós estamos nos 3 dias, é a profecia de Hebron, que é a parte sequencial, porque Josué e Caleb não envelheceram e entraram em Canaã e conquistaram a terra prometida, mesmo depois de 45 anos, não envelheceram. Aí foi dado a Caleb a região de Hebron. Então é o que é a profecia desses 3 dias, o que significa Hebron para a igreja hoje. Então o texto que está sendo lido, vamos fazer novamente a leitura, é em Josué, no capítulo 14. Então a leitura vai ser dada a partir do verso 13, que é as 3 etapas da campanha da unção do Monte Hebron. Esta unção é que prospera o ministério, o noivado, o casamento, o dinheiro, a saúde, a vida abundante. É essas 3 unções do Monte Hebron que traz base abençoada para a terra e para a eternidade. Então vamos ler Josué 14, verso 13. E Josué abençoou então Caleb e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. E era antes o nome de Hebron Kiriat Arba, porque Arba foi um grande ou um gigante entre os anaquins. Mas depois que ali Caleb entrou, a terra repousou sem guerra, ou a terra repousou da guerra, em outras traduções. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então a palavra de Deus declara que Josué e Caleb, como foi pregado até domingo, não envelheceram. Assim, a cronologia passou o tempo, mas organicamente, espiritualmente, mantiveram a mesma vitalidade de 45 anos atrás, já que só entrou em Canaã a geração de 21 anos abaixo e Josué e Caleb. Os demais morreram no deserto, mesmo também os líderes, os 10 outros príncipes, morreram lá no deserto e não entraram em Canaã. Então isso foi escrito para exemplo nosso, porque Deus não agradou da maior parte do seu povo. Isso é para a igreja também. Mas porque Josué e Caleb andavam junto com Moisés na unção, e o que atrai a pessoa para a unção é um coração de criança, um coração manso, é a pessoa priorizando a Deus e não a si mesmo, a unção vai dominar esta pessoa. Então toda pessoa que fica fissurada só nos bens da vida, só na satisfação pessoal, só naquilo que agrada, dificilmente ele vai ser atraído pela unção. Mas quando a pessoa prioriza a unção, depois as bênçãos virão. E geralmente a pessoa que busca a unção, o coração dele vai sendo transformado em um coração de criança e vai ficando manso. Esses são princípios básicos para ter a unção de Deus. Então o maior milagre para uma pessoa não é a riqueza, a cura, ou o milagre financeiro, ou sair de uma doença, ou um sofrimento, porque isso aí pode ter, mas logo passa. O maior milagre para uma pessoa é ver se ele está sendo mudado, se ele está sendo transformado, se ele está sendo mudado para a semelhança de Cristo. Esse é o maior milagre. Por isso que Jesus fez o primeiro milagre, transformar água em vinho. Não foi cura, nem milagre, nem ressurreição, nem ficar rico. O primeiro milagre de Jesus foi em Caná, nas bodas, transformar água em vinho. O primeiro, transformação, metamorfose, porque transformar quer dizer metamorfose, mudança. Então o maior milagre, tanto é que o primeiro que Jesus fez foi esse. E então, quando a pessoa vai sendo mudada, ele fala: Senhor, eu quero mesmo um coração como o teu,
quero ser mudado à semelhança de Cristo, eu quero ser manso. Então o Espírito de Deus vai ajudar. Então isso que ocorreu com Josué e Caleb, se filiaram a Moisés. Aí a palavra foi ficando viva e enfrentaram qualquer luta e labuta, mas não desanimaram. Mas os outros ouviram a palavra de Deus, mas valorizaram o problema. Então aí quando passou 45 anos, depois que morreu o último incrédulo de Israel, e os 21 anos abaixo, e Josué e Caleb entraram em Canaã. Aí então Caleb, como já foi pregado ontem, chega até Josué e fala: Josué, já passou 45 anos, mas eu estou do mesmo jeito, estou da mesma forma, estou pronto para a guerra, para entrar e sair. Passou tantos anos, mas eu me sinto do mesmo jeito, com vitalidade, com força, com energia. Agora eu quero a herança que me foi dada. Então Josué abençoou Caleb e direcionou ele para o Monte Hebrom. Então o Monte Hebrom era onde até hoje tem jazidas de diamante em Israel. O Monte Hebrom é onde ficou determinado que seria o local onde faria as cerimônias para ungir os futuros reis de Israel. Os reis de Israel sempre iam até Hebrom, um local farto, um local ameno, boa temperatura, boa clima, e assim local de Campinas, é onde foi escolhido sempre para fazer o cerimonial de reinar, de ungir os reis. E também aonde foi expulso os gigantes, filhos de Enaquins, e ali cessou a guerra enquanto Caleb viveu. Então veja que isto é para a igreja gloriosa hoje. Esses 3 princípios proféticos é para a igreja hoje. Então já foi ministrado que Caleb venceu os gigantes e houve paz. E não houve mais briga, luta enquanto ele viveu ali na região de Hebrom. Então foi ministrado ontem. Toda pessoa que vai andar na unção de Deus, ele vai conquistar e ele vai ter vitória. E para Deus fazer avivamento, tem que ter os princípios de Josué e Caleb. Um coração manso, como de criança, dedicado na unção, priorizar o plano de Deus e esperar também, porque eles tiveram que esperar também 40 anos no deserto, mesmo que o tempo passou, eles não desanimaram. Então esse é um outro fator, que se a pessoa não viver na unção, ele fica: a igreja não cresceu, o dinheiro não veio, e está demorando a bênção. Toda pessoa que fala isso, não está na unção, porque Josué e Caleb nunca reclamou dos 40 anos no deserto, eles tiveram que passar junto com os incrédulos. Então veja bem, que ocorre isso até hoje. Muitas vezes Deus fica esperando o avivamento, não para penalizar os ungidos, mas para também mostrar que os ungidos têm também que ter a paciência de aguardar a palavra cumprir, para que expurgue as últimas raízes ou sequências ou envolvimentos de murmúrio, de idolatria, de retrocesso, de briga, de sensualidade e tantas outras coisas que Israel fez. Então esse período de demora, mesmo aprovado, é um período para desfazer as raízes ou desvincular de qualquer situação de contenda, de batalha ou de agressividade. Então aí Josué e Caleb entraram, e então foi dado o Monte Hebrom para Caleb, e a primeira coisa foi vencer os gigantes. Então ele venceu aqueles filhos do gigante, que tinha até um nome antes do Monte Hebrom, chamava Kiriat Arba, os descendentes dos Anaquins, os gigantes. Então ele venceu, e aí houve paz, não houve mais contenda. Então existe uma relação muito grande. Toda pessoa que está na unção de Deus, ele vai vencer essa opressão demoníaca dos Anaquins, e haverá paz. O que é paz? Quando não há mais atrito de palavra, briga, falatório, pontapé, ir atrás das pessoas para brigar, tomar satisfação, ou brigar na igreja, ou na família, ou no trabalho. Toda pessoa que vai participar de avivamento, ele nunca vai brigar com ninguém, nem tomar satisfação, nem dar pontapé, nem ficar de mal de ninguém. Ele vence os Anaquins,
e haverá paz, porque para ter avivamento você não pode estar em atrito com ninguém, você não pode estar de mal de ninguém, você não pode estar em desarmonia com ninguém. Alguém pode até te perseguir, mas no seu coração a paz, a harmonia, a libertação, a gratidão. Então isso que ocorreu com Caleb. Ele venceu aqueles gigantes e houve paz naquela região. Então é um princípio para a igreja hoje. Se não tiver isto, não vai o avivamento ocorrer. Aliás, nem está aprovado como Caleb. Mas quando Caleb vai para Hebron, lá havia os gigantes ainda. Mas ele vence todos. E não há mais batalha, não há mais guerra enquanto ele vive. Trouxe paz, trouxe alegria, trouxe unidade em Israel. E não havia mais medo de batalha, medo de inimigos, porque a vitória foi dada. Então isso é para a igreja, mas já foi profetizado ontem, o cristão ter harmonia, paz, entrosamento com as pessoas, não ter desarmonia com ninguém. E você pode ter certeza, se tiver na unção, nada vai ocorrer para você brigar, ou causar dano, pontapé, ficar de mal, ou agressivo, ou com raiva de alguém, ou querer magoar alguém. Nada disso ocorre mais, porque faz parte do avivamento. Tanto é que o cristão que está assim, pode estar em qualquer igreja, mas se ele está de mal, blasfemando, revoltado, ainda querendo justiça das próprias mãos, vingativo, lembrando passado, ele não vai ser nunca aprovado. O gigante vai derrotá-lo mesmo, não vai prevalecer. Mas a Bíblia declara que não foi só esta unção que Caleb teve em Hebron. Ele também ficou rico lá, porque em Hebron é o local dos diamantes, local de riqueza. Veja bem que ele nem sabia que havia diamantes lá, mas quando ele vai conquistar Hebron, a terra, então descobre as jazidas de diamante, gemas de pedras preciosas, riqueza abundante, riqueza como nunca se viu antes. E uma das bases da economia de Israel foi os diamantes, a riqueza, os bens minerais localizados na região de Hebron. Então por isso que lá, que vai ser terminado amanhã, era levado os reis para lá, que representava a riqueza e o local de dar ordem, de reinar. Mas que é para nós hoje o princípio dos diamantes, das pedras preciosas, local de honra? É porque quando Caleb tomou posse daquela terra, e todo mundo descobriu que depois ele ficou poderoso, rico, não para pisar em ninguém, mas houve um respeito muito grande para com ele e a sua família, a sua tribo, e porque a riqueza foi dada a ele, sem ele perceber, e ficou poderoso, não para simplesmente ser soberbo, mas para ajudar também a economia de Israel. Mas a honra, a primazia foi dada para ele. Então veja bem que a Bíblia declara nos ministérios de Josué e Caleb, eram os que eram sempre ouvidos ao longo do tempo. E olha que eles duraram até 120 anos de idade, então aproveitaram muito tempo de riqueza, de fartura, de conquista. E Caleb então sempre era respeitado em todo Israel e sua família por causa da riqueza, como está em provérbio: o mundo não ouve o pobre. É um provérbio. Então tem pobre de moral, pobre de dinheiro e pobre espiritual. E a pobreza, ela tem esses sentidos de derrota, de fracasso, de maldição e de degradação moral e de falta de conhecimento de Deus. Mas quando a pessoa ele vai agindo como Josué e Caleb, ele é honrado nessas três esferas: a financeira, a moral e a espiritual. É colocado em honra, sem que a pessoa tenha corrido atrás dela, ou da fama. O próprio Deus honra a pessoa. Então muitas vezes a pessoa quer um lugar ao sol, ele quer ser um pregador, ele quer um ministério, ele quer prosperar no emprego, no trabalho, nas atividades, mas é o próprio Deus que honra
Tanto é que Caleb nem sabia que tinha riqueza em em Hebron. Mas quando ele vai para lá, se descobre as jazidas de diamante, se descobre a riqueza lá, e ele é honrado nessas 3 esferas de riqueza, de honra e de poder espiritual. Então isso aponta para a igreja hoje. Então muitas vezes a pessoa está falando, eu vou arrumar um bom emprego, não, eu vou arrumar um bom serviço, não quer saber de igreja não, você não vai levar nada. Então está igual o povo lá de Israel, antes de entrar em Canaã, murmurando, voltando para trás, desvalorizando a palavra e caminhando para a derrota. Mas veja bem que Caleb, ele não tinha essas pretensões antes de entrar em Canaã. Ele queria estar junto com Moisés, com Josué, um coração manso, de criança, não ficaram murmurando, obedecendo a Deus. Aí quando então chega a conquista de entrar em Canaã, que representa avivamento, então Caleb é um dos primeiros que vão sendo honrados. Então passa para Caleb a região de Hebron. Então quando começar o avivamento na igreja, vai espalhar para a cidade, ou para onde Deus mandar para todo lado, geralmente o avivamento, ele é após sair do deserto, porque Josué e Caleb também passaram pelo deserto, mas não para morrer nele, mas para desvencilhar aquelas raízes daqueles outros príncipes que eram ligados a ele, e foram desvencilhando. Então eles foram morrendo, acabando, morrendo, desaparecendo, mas eles permanecendo vivos. Por que que Deus então permite o deserto para os fiéis? Para desvencilhar as raízes malignas de murmúrio, de fofoca, de agressividade, de traição, de engano, de dureza de coração. Mas Deus permitiu que Josué e Caleb fossem adiante. Então geralmente antes do avivamento tem os princípios de Josué e Caleb, e antes de entrar propriamente no avivamento tem o deserto. Mas depois do deserto o fiel não morre nele, morre os incrédulos, os murmuradores, quem foi para a idolatria, quem se levantou contra o líder Moisés, quem até quis apedrejar Josué e Caleb, foram perecendo pelo deserto. Mas após cumprir o período, porque 40 representa prova, porque muitas vezes Deus quer saber, vocês querem avivamento mesmo? Vocês querem mesmo ver a minha glória, ver o meu poder? Então tem que ser aprovado. Então quando são aprovados, a herança começa a ser dada, e o avivamento, ele é junto com a herança que os fiéis vão tendo. Então veja que venceu os gigantes e não houve mais guerra, que representa união, paz. Quando você está na unção, você vai notar que aonde você for, emana paz. Não há mais atrito, briga, falatório, confusão, desarmonia. Por quê? Porque para a igreja ter avivamento, toda a igreja, os fiéis têm que estar numa só fé, num só amor, num só coração. Já pensou aqueles outros príncipes entrassem em Canaã? Eles iam querer matar até Caleb. Não, aquela terra, porque foi dar para Caleb, eu quero também o ouro, o diamante lá. Ia ser briga e confusão, porque isso que a raça adâmica miserável faz: ódio, competição, pegar o que é do outro, briga, desunião. Mas a honra Deus dá para os ungidos. Então por isso que Caleb teve a honra e não teve ninguém para interferir, porque foi dada para ele mesmo. E aí ele vence os gigantes. E então aí descobre os diamantes em Hebron e fica riquíssimo. Então existe uma relação do avivamento com riqueza, com saúde, com fartura, como foi até pregado domingo, justamente porque em Hebron Israel tornou uma grande potência de riqueza, e quem comandava foi Caleb. Não que ele ficou soberbo na riqueza, não, simplesmente teve herança. Ele não deixou a unção de lado, ele já tinha experiência de muitos anos com Deus, de esperar. Simplesmente ele usufruiu e ajudou Israel a ter um grande país, mas a honra veio sobre ele. Então esta honra é riqueza, é força, é saúde, mas também o poder na palavra, de você falar
e as pessoas dar crédito, as pessoas ouvir e as pessoas aceitar. Então precisamos muito mesmo da unção de Caleb. Por quê? Porque tem que as pessoas ouvir, dar crédito à palavra, dar crédito à visão de Deus, dar crédito ao que Deus quer que ele ordene e se cumpra. Mas veja bem, por que muitos não dão crédito? Porque o pobre não é ouvido. É um provérbio. Então tem o pobre financeiro, o pobre moral, o pobre espiritual. Mas quando vamos tornando ricos espiritualmente, na moral de Deus, ou seja, no conhecimento, e também Deus melhora as condições, a pessoa vai ouvir. Agora, ele vai dar crédito. Por quê? Porque se a pessoa der ouvido, der crédito, e a pessoa que está falando está na unção, a unção vai quebrar o jugo. Há uma grande relação de avivamento com a aprovação do fiel, para quebrar a incredulidade dos outros. Veja bem que isso não ocorreu quando Israel estava no deserto. Josué e Caleb não eram ungidos? Eles não eram fiéis? Tentaram falar para o povo animosamente: pois somos o que é nosso, e mesmo assim o povo inflamou a terra e morreram no deserto. Por que ainda Deus ainda permitiu eles morrer, se não eram ungidos Josué e Caleb e Moisés? Porque ainda faltava ainda mais uma etapa para a unção, que era vencer o deserto e entrar em Canaã, e aí então ter a unção lá do Monte Hebron. Por isso que Caleb fala: Senhor, tu prometeu, já passou 45 anos e estou com a mesma força, e tu é fiel, e a promessa é verdadeira. Então ele manteve a mesma fé. Aí na hora que Josué o abençoa para ele ir para Hebron, ele vai tendo as três unções. Por isso que aí que começa o avivamento em Israel. Então podemos ter unção hoje, conhecimento, a visão de Deus, e mesmo assim podemos enfrentar pessoas que querem nos apedrejar para não aceitar e morrer no deserto, mesmo Josué e Caleb ungido. Mas na hora que eles entram em Canaã, aí já desvencilhou aquelas raízes dos príncipes que rebeliaram. Aí Josué e Caleb já estão livres daquilo. A lembrança passou, não havia mais ninguém para resmungar, murmurar, brigar, questionar. Estavam livres. Então ali já podia ter aquela unção. Aí Josué e Caleb têm grande honra, e eles então declaram a palavra de Deus livre para Israel, para aquela geração de 21 anos abaixo, na época de entrar em Canaã. Então, com grande alegria eles vão recebendo. Veja bem que no ministério de Josué e Caleb não há mais murmurador, não há mais fofoqueiro, não há mais briguento, não há ninguém mais brigando um com o outro para querer o que é do outro. Enquanto Josué e Caleb reinaram e tiveram o ministério deles em Israel, conquistou toda a terra de Israel, e houve paz, não houve mais guerra quando conquistou tudo que era direito deles. É um princípio do avivamento. Então muitas vezes nós vemos tantas coisas ocorrer, mesmo Deus falando, mas porque o que ocorreu com Israel é um retrato para a igreja. Agora nós temos que identificar que nível nós estamos, aonde nós estamos na jornada. Está no deserto? Está ainda resmungando contra Moisés? Está na idolatria? Está só querendo as bênçãos? Está brigando um com o outro para ver o que outro tem para eles mesmos? Ou está como Josué e Caleb, andando com Moisés? Ou já está entrando em Canaã? Então Deus está dando a visão para nos identificar. Mas antes de saber o que Deus tem para nós, Ele fala primeiro. Então as próximas etapas é esta: terminar o deserto com os remanescentes, porque não foram aquela multidão que saiu do Egito que entrou. Muitos morreram pelo deserto. Então Israel entrou com um pouco de gente em Canaã. Não foram todos. Deus não agradou da maioria. Mas Josué e Caleb, os de 21 anos abaixo, entraram e foram para a terra prometida. E a herança foi sendo já liberada. Então a unção de Hebron foi dada para Caleb. E Josué também teve, porque ele tornou o líder principal em domínio de todas as tribos, que é a herança principal a Josué. Mas de Caleb tem um significado importante que nem Josué teve, porque a riqueza ficou na mão de Caleb.
O local de reinar reis ficou na mão de Calebe. E o local de nunca mais ter guerra e exterminou os gigantes foi dado a Calebe. E somado com o que Josué teve, conquistou todo Canaã. Então hoje nós vamos orar para mais essa etapa profética, que é a honra, que Deus nos prepare para termos a riqueza, para as pessoas nos ouvir, dar crédito, sem brigar com ninguém, simplesmente falar, as pessoas dar crédito, ouvir, aceitar, responder e dar o crédito à palavra. Isto é o que representa os diamantes, tanto riqueza, honra, fartura, como honra e como crescimento espiritual. Então você pode notar que na igreja dos apóstolos havia um avivamento muito grande, até que a igreja caía na graça do povo, porque as pessoas davam crédito, as pessoas viam algo que ocorreu nos discípulos, algo que ocorreu. Veja bem como que eles evangelizavam: a riqueza espiritual, a palavra, o poder celestial, a virtude de Deus que manifestava e cada vez acrescentava mais e mais vidas à igreja, porque honra que eles tiveram. Então é os princípios da igreja tornar gloriosa. E o ato de reinar em Hebrom é amanhã que vai ser ministrado. Então vamos orar mais uma etapa para termos a unção de Hebrom, ou a unção de Calebe, que é para a conquista. Nós não sabemos se todos ainda estão nesse nível ou vão entrar, mas a ordem é pregar, porque Deus não faz nada sem nos revelar. Então antes do avivamento há o período do deserto, onde vai tirando as raízes do mal e morrendo os incrédulos. Quando fala incrédulo, é aqueles que brigaram com Moisés, queria apedrejar Josué e Calebe, queria até levantar outro líder, desprezar Moisés e não deram crédito nele. Por isso que falam incrédulos. Mas Josué e Calebe, a outra geração, entrou. Então se está pregando esse nível, é porque o Espírito de Deus sabe que está num tempo de avivamento muito grande. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo.